Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, 5, fundo de clareamento, né? Esse cabelo, ele estava com coloração, né? Estava com coloração. Então, ele teve mais dificuldade na abertura, né? Ele primeiro teve que expelir a coloração, né? O pigmento da coloração, para depois expelir a melanina natural. Então, nós deixamos esse menos tempo, esse um pouco mais, e, consequentemente, até chegar nesse aqui, que ficou 1 hora, né? Mais ou menos, 50 minutos a 1 hora. No máximo 1 hora. Passou desse tempo, não abre mais. Opa! Não abre mais, então não tem como. Então, máximo 1 hora. O que acontece? A tua cliente quer uma abertura maior. Tipo, ó, esse aqui tá do 5 pro 6, né? Ele contém bastante vermelho. Ele tá mais escuro. Esse aqui tá mais pro 6, né? 6 pro 7, por quê? Porque ele tem bastante amarelo junto. Quer dizer, o vermelho com amarelo, né? Vermelho com amarelo lá na estrela. Dá pra ver aqui, ó. Ó. Ele tem vermelho com amarelo, que ele fica laranja, certo? Então, ele tem mais vermelho, porém, ele também tem amarelo aqui, tá? Então, o 100% é vermelho, o 6 é 100% vermelho. Aqui, eu tenho o 7, o fundo 7. Esse é um fundo 7 mesmo, que é 100% amarelo, é 100% laranja, né? 100% laranja, o que quer dizer? Tem 50% de vermelho e 50% de amarelo aqui nesse fio, né? Lógico que só acontece no laboratório para dar certinho ali o percentual certinho. Mas o 100% laranja ou 100% determinada cor é 50% de cada cor, né? Sendo duas cores. Aqui ele tá do quase 8, mas ele tem um pouco mais de 7, tá? Então, o que vai acontecer? Como esse cabelo ele está resistente, ó, nós podemos fazer mais uma descoloração nele, né? Nós vamos fazer mais uma descoloração nele. Por quê? Para clarear um pouco mais o fundo. Porque se eu colocar, se a cliente quiser, nesse fundo 7, esse aqui tá, não chegou nem no 8 ainda, que ele tá mais pro 7. Ele tá do 7 pro 8, né? Esse aqui tá 100% 7, que é o 7 é 100% laranja, né? Então, o que acontece? 7 pro 8, né? Ele nem chegou no 8 ainda, não conseguiu chegar no 8. Ele está resistente, eu consigo fazer mais uma descoloração nele. Se ele não resiste, não insiste. Você vai fazer um teste mestre, vai ver que não vai resistir. Então, o que vai acontecer? Você vai fazer uma descoloração nele. Nós vamos fazer a descoloração e dar seguimento no vídeo aqui, depois para vocês terem guardadinho aí com o tempo, se tiver dúvidas. Então, gente, a gente fez a nova descoloração, né? Porque o cabelo resistiu. Digamos que tivesse que fazer novamente, não iria resistir, porque ele ficou bem poroso, né? Ele ficou bem alcalino. O pH dele abriu bastante. Mas esse cabelo aqui, ó, esse fio aqui, ó, ele abriu no fundo 9. Dá a impressão que é 10, mas não é. O 10, ele é bem clarinho. Dá a impressão porque tá dando reflexo da luz aqui. Mas ele tem amarelo aqui, ó. Ele tem muito amarelo. Esse aqui, ele tá 100% amarelo. 100%, então, ele é o fundo 9. 9, 8, 7. E aqui, ele clareou praticamente igual. É que ele tá meio úmido ainda. Depois a gente vai tirar uma foto quando tiver bem sequinho. Mas eles ficaram num tom bem próximos, que é do 7. O 6 aqui não tá predominando muito. Tem mais o 7, tá? O 6 já foi embora. Mas depois de seco vai ver melhor. Dá pra gente fazer isso aqui, ó. Que não dá muita... Olha ali, ó. Aqui, ó. Que não dá muita luz nesse... Ó, pode ver como ele tá amarelo, ó. Predominando o amarelo. Pra ficar no fundo 10, ele tem que ter 30% só de amarelo. E mais
é menos amarelo e mais claro, né? Ó, ele tá no fundo 9. Então, por isso que muita gente se engana. Aqui foi o Durex que pegou aqui, que ele não clareou, tá? Não tem nada a ver com o trabalho que foi feito. Aqui, ele tá num fundo 8. Ó, no fundo 8, 9. E aqui ele tá num fundo 7 e um 7, 7. 7 puro, só que ele tá molhado. E aqui ele tá 7 um pouquinho mais escuro. Ele vai ficar um pouquinho mais escuro depois de seco. Aí a gente vai mostrar depois de seco também. Mas ele... aí o que que acontece, gente? Se tá num 9, pra dar fixação, eu tenho que pôr 9 ponto alguma coisa. 8 ponto alguma coisa, sempre na mesma altura. A coloração sempre na mesma altura. A base na mesma altura da abertura do fundo. Por quê? Para dar fixação. Não adianta eu querer colocar um 10 ponto alguma coisa aqui, porque o 10, ele é mais frio. Mais frio que o 9. O 9 é mais quente. Então, esse fundo aqui, ele tem mais pigmento quente. Então, jamais vai conseguir. Ele pode ficar bom no momento que sai do salão, mas quando ela lavar, vai voltar o fundo 9 em evidência. O fundo amarelo em evidência. Então, coloca 9.2, que é o 9 base, isso consequentemente com os outros também, tá? Eu vou dar um exemplo desse 9. 9.2, que é o 9 violeta ou 9 irisado, para 9.0 de resultado, certo? Se colocar o 9.0 ou 9, 9, algumas cartelas é só 9, que é o loiro muito claro, loiro claríssimo, depende. Em cima desse 9, o que vai resultar? Vai resultar um 9 amarelo, 933. Vai ficar um amarelo ovo. Então, tem que cuidar, não pode pôr o 9 em cima do 9, porque vai resultar um 9.3. Se quer um 9.0, 9.2. Consequentemente, nos outros também. Tudo que anula lá na estrela de Oswald é o contrário. Então, o violeta vai anular esse amarelo e vai voltar ao nulo, né? Ao zero. Então, para conseguir um resultado 9.0, eu preciso colocar em cima do fundo 9, 9.2. Se eu quero um platinado, nesse aqui eu já consigo platinar, nesse 9. Só que daí eu tenho que colocar um 9.21. Por quê? Porque o 1 é cinza, né? Na maioria das empresas, como uma empresa que nós estamos vendo aqui nessa aula, o 9 é cinza. Então, ele tem uma quantidade maior de azul. O azul vai platinar, né? Ou se colocar o 9.1 em cima desse 9, ele vai resultar um 9.3. Se colocar um 9.0 em cima desse 9, vai resultar um 9.33. Por quê? Porque o 9.0 em cima do 9, que é amarelo, ele vai ficar um amarelo ovo, um amarelo intenso, 9.33. Louro claríssimo, dourado intenso. Se colocar um 9.1 aqui em cima, ele pode até resultar um acinzentadinho. Só que o que vai acontecer? O cinza, ele contém amarelo. Então, ele vai resultar no 9.3, não no 9.0. Agora, se colocar um 9.2, um 9.2 em cima desse 9, ele vai ficar um 9 neutro. Por quê? Porque o violeta vai anular o dourado daqui. O violeta vai anular o amarelo daqui. E vai voltar numa cor neutra.